E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos a mais um vídeo aí, na disciplina de tópicos, engenharia, correspondendo à parte de estruturas metálicas. Então no vídeo anterior, se você está seguindo a ordem correta aí dos vídeos, você viu o vídeo correspondente à tração. Então, seguindo essa ordem de vídeos, teremos aí o vídeo correspondente à compressão, ok? Então a gente vai falar agora de peças comprimidas, vai ter as suas particularidades, certo? É um pouquinho diferente das peças tracionadas. E aí a gente vai falar de cada uma delas. Então ajuste o seu áudio aí, caso esteja muito alto, caso esteja muito baixo. E aí vamos falar então, né? Vamos aí prosseguir falando a respeito das peças comprimidas, das suas particularidades e diferenças se comparadas aí às peças tracionadas, certo? Então, a gente denomina aí a peça basicamente comprimida uma peça com força axial predominante de compressão, ok? Então eu tenho uma peça que pode ser uma barra de treliça, pode ser uma barra de um pilar treliçado, pode ser uma barra da estrutura em qualquer ponto, sendo composta, né, ou predominando aí as cargas de compressão, ok? Então, é somente isso, nada demais, e aí você vai fazer o estudo de quanto essa peça suporta de carga. Ao contrário lá da estrutura metálica, onde a esbeltez ela independe da capacidade de carga, né? A gente verifica a esbeltez de forma isolada, eu verifico primeiro a esbeltez, depois eu verifico a capacidade de carga. Ao contrário disso, na compressão, o índice de esbeltez ele vai ter, né, um componente aí direto com a resistência do seu material, certo? Por quê? Porque dois fatores diretamente ligados ao cálculo da sua barra resistência, eles vão estar ligados, né, ao índice de esbeltez. Então, quanto maior o índice de esbeltez, menor a resistência para uma mesma seção, não depende só da área. Basicamente é isso. Então, ela não depende somente da área, ela depende da área e do índice de esbeltez, tá bom? Então, esse índice de esbeltez vai fazer toda a diferença. Por isso, também, eu tenho maiores resistências ou menores resistências com a mesma seção, tá bom? Outra particularidade, a gente não desconta agora furo, a gente não faz esse tipo de coisa porque no furo, quando a gente não precisa descontar, porque o furo ele também é comprimido dentro da seção, então não faria aí muita diferença, certo? Então é bem tranquilo de se pensar, tá? De se imaginar este caso. Então vamos lá, primeiro agora, a gente vai falar de componentes de treliças, né? Componentes de treliças, lembrando que são ligações na sua maioria, todas elas rotuladas, e sendo ligações rotuladas, eu tenho a predominância das cargas aí de ordem axial, né? Somente esforço normal. Sistemas de travamento também podem ser comprimidos, né? Lembrando que a gente excetua aí as barras redondas, porque não tem por que verificar nelas. E como elemento principal para grandes cargas comprimidas, né, grandes cargas de compressão, destaca-se aí os pilares, né, pilares de edifícios, colunas, né, compostas ou não, vão ser compostas aí, vão ser constituídas de estruturas de travamento, né, comprimidas, ok? Então é isso. Vou seguir. Basicamente, né, na tração, quando eu tenho tração, né, eu verifico a barra aqui e pode aí surgir problemas de vibração na flambagem, certo?
Já no caso da compressão, como as peças são muito esbeltas, né? O que significa dizer que a peça é esbelta? Significa dizer que ela tem uma espessura pequena, ela é muito fina em comparação com o restante, tá? Como as peças são muito finas, a grosso modo, né, dizendo assim, elas sofrem muito mais com a flambagem por flexão aí, né, do que na tração. Então, a maioria das vezes, realmente o que vai limitar esse esforço é o índice de esbaltez, tá? Que aí vai ser bem pronunciado, que é o segundo caso, né? E aí a flambagem tende a reduzir a capacidade de carga usando uma mesma seção. Por isso, se você às vezes dimensionar um travamentozinho, uma barra muito menor que você não coloque, você compromete a integridade da peça toda ou a resistência da peça toda unicamente por um parâmetro geométrico e não um parâmetro de resistência do material, tá? Isso é muito importante de se observar e tem que tomar um certo cuidado com isso. Essa é a principal diferença, tá bom? Aí, o que a gente tem aí na compressão? Seção aí de cantoneira, aba igual, abas diferentes. Seção tubular é muito usado para coluna, né? Pode ser tubo quadrado, tubo redondo. E aí a gente tem o laminado ou perfil soldado, né? Também tem a seção de perfis fechados. É muito comum a gente fazer esse tipo de seção, né, com perfil fechado. Então, às vezes a gente faz isso aqui, né? Bota um U enrijecido na frente do outro e faz a soldagem, né? Aí a gente solda nesse ponto aqui, com um cordão contínuo ou não, tá? Dá para calcular esse cordão e forma um perfil fechado com uma inércia muito maior, ou com a associação de perfis também, né? Associação de perfis também é muito utilizada, lembrando que toda vez que eu associo um perfil, né, com outro, eu mudo os parâmetros geométricos. Se eu mudar os parâmetros geométricos, obrigatoriamente eu tenho que prestar atenção nesse critério para que eu dimensione corretamente, principalmente em esbeltez, tá? Mesmo que eu tenha uma cantoneira de abas iguais, onde o meu raio de giração em x e em y ele é igual, ele não vai ter, né, o mesmo parâmetro agora aqui, né, em x, tá? Eu mudei, eu dobrei, certo? E aí eu tenho que fazer o cálculo, né, não é só dobrar, eu tenho que fazer o cálculo em função de alguns parâmetros aí que vocês encontram aí na minha apostila, por exemplo, como se faz. A ideia nossa, no momento, é a gente fazer uma pincelada no assunto, né? A gente recapitular, né, o raciocínio para que vocês possam aí prosseguir relembrando, né, esse caso, porque a ideia da disciplina é essa, que vocês relembrem, né, item a item. Então, o que acontece na compressão, basicamente? Quais são as verificações adicionais? Basicamente, eu tenho que verificar a alma do perfil, certo? Então, eu verifico a alma do perfil, né? Trecho maior, a mesa do perfil e a torção do perfil. Por quê? Aqui, ó, eu estou sujeito à flambagem local, certo? Estou sujeito à flambagem local. E esta flambagem local, ela é bem possível e pronunciada. É isso aqui, ó. O perfil não necessariamente rompe, ele pode até suportar com material em si no total. Só que ele pode sofrer esta flambagem, ó, nesse caso ele sofreu a flambagem na mesa, né, na alma, tá? E aí essa redução de carga aqui pode comprometer a peça toda, tá? Ele é um fenômeno de instabilidade e ele vai aparecer deslocamentos aí pontuais ou transversais à chapa, tá? Quando a flambagem ocorre neste ponto, a gente chama de flambagem na alma. Quando ela ocorre na mesa, flambagem na mesa, e pode haver a torção também do perfil todo. Então a gente faz 3 verificações, certo? A gente vai ter que verificar a alma com os parâmetros geométricos da alma, a mesa com os parâmetros geométricos da mesa e a torção daí com os parâmetros geométricos, né, do total e também com os travamentos, tá? A distância entre travamentos vai ser aí um dos principais fatores, né, de diferença, né, que vai fazer a diferença na nossa composição, tá? E isso vai ser muito importante.
tá bom? Então, vamos lá aqui, próximo é esse caso, certo? Aí, ó, é um ensaio, foi obtido, e aí ele colocou compressão até que houvesse o aparecimento da flambagem, né? Da flambagem, e você delimita, né? Qual é a máxima carga suportada para que isso apareça, tá? Isso é importante para que você faça a sua verificação, e isso vai ser importante no total, né, quando você for verificar tudo, tá? Então, prosseguindo, né? O nosso dimensionamento, né? Ele vai seguir baseado nesta equação, tá? Qual é a particularidade dessa equação, tá bom? Essa equação ela tem a vantagem aí dela ser uma só, né? Ao contrário da tração. Na tração eu tinha duas equações, né? Eu tinha uma área efetiva, sendo a área que eu calculava utilizando aí o furo, né? Descontando o furo do material, e a área bruta, que é a área que o fabricante nos coloca, certo? Então, com aquela área bruta, né, o fabricante nos coloca, e aí a gente consegue definir e calcular aquela área a partir disto, certo? E aí o que vai acontecer? A gente faz essa determinação e acha, né, naquele caso. Aqui não, aqui eu tenho a área bruta, que o fabricante nos coloca, né? Deixa eu colocar o laser aqui. A área bruta que o fabricante nos coloca, certo? E o FY, que é o coeficiente de escoamento do aço, que eu já expliquei anteriormente para vocês, em outros vídeos, ou nesse até, que vai ser utilizado aí sem problema nenhum. Tá? Então a gente utiliza o FY e utiliza, isso é dado pelo fabricante. A gente tem ainda o fator Q, tá? Que é o fator de redução associado à flambagem local. Esse Q ele vai ser determinado em função de cada perfil, tá? Existem perfis onde o Q vai ser único, calculado, né? Perfis que tem somente um tipo de aba, que ele é travado, né, em todas as abas, ou ele não é travado em nenhuma, né? E existem perfis que são, vou ter dois, né? Um para mesa e um para alma, tá? E aí são diversos, né? São diversos perfis aí. Então, esses perfis aí vão ser, cada caso vai ter o seu, né? Cada caso vai ter o seu perfil, e aí você vai ter que avaliar caso a caso, e eu recomendo, quando for fazer isso, utilizar as apostilas que eu disponibilizo. E essas apostilas aí podem ser usadas tranquilamente para dimensionar o que vocês quiserem, tá? É bem tranquilo de dimensionar com essas apostilas aí, por exemplo, tá bom? E aí, beleza, aí você vai fazer isso, vai achar o valor do Q, tá? Com o Q eu consigo achar o valor do Qi, tá? E a gente já vai ver já. O Qi é o fator de redução associado à resistência à compressão. Ele vai ser determinado por alguns outros parâmetros, porém dentro dele está embutido o fator de redução associado à flambagem, tá? Então essa, como eu tinha comentado, é a principal diferença entre um e o outro. Por quê? Porque neste caso em especial, eu tenho a minha esbeltez, né, agindo diretamente, né, como influência diretamente no na minha resistência final. Então isso vai ser importantíssimo de se observar, tá? Então tomem cuidado com isso e façam aí da maneira correta, para vocês não errarem isso daí, ok? Então vamos observar o que muda, tá? O que muda aí? Vamos lá, eu tenho aqui o fator de redução, lambda zero, tá? Que ele vai ser calculado em função do Q, certo? Foi por isso que eu disse que o Qi, né, ele tem embutido o fator Q, certo? E em função do NE, que é a força axial de flambagem elástica, tá? Então, em função do NE, eu tenho o meu Qi aí, né, calculado em função, o lambda zero ele é função do Q e do NE. Em função dos dois, né, eu vou fazer o dimensionamento aí sem muitos problemas, certo? E aí faço o dimensionamento sem problema algum, tá? É bem tranquilo de se fazer, só que eu tenho que prestar atenção em tudo que eu estou fazendo, tá bom? Beleza, aí eu tenho ali então, se o lambda zero
ele for menor que o meu 1,5, o meu Qi vai ser 0,658 vezes lambda zero ao quadrado. Se o meu lambda zero for maior do que 1,5, o meu Qi vai ser 0,877 dividido por lambda zero ao quadrado. E aí eu vou ter que prestar atenção nisso também para não fazer nenhum tipo de confusão na hora de mencionar, tá? Existe ainda, e o NL eu já vou explicar para vocês como calcula aí nos próximos slides. Existe ainda a possibilidade de utilizar esses gráficos, né, para determinar o Qi, né, em função do lambda zero. Então observe uma coisa, ó. O Qi, ele é um agente minorador, ok? Ele minora, tá? O meu parâmetro. Quanto maior o lambda zero, menor vai ser o valor de Qi, ok? Então, preste atenção nisso para que não haja nenhum tipo de confusão, tá bom? E quando você tiver um lambda zero muito alto, isso quer dizer que a sua esbeltez está alta, né? E aí o índice de esbeltez reduzido, ele vai estar alto, consequentemente a minha resistência vai ser menor, tá? Vou usar já calculado, tá aqui, ó, tá? O valor do Qi em função, né, do lambda zero, tá bom? Então ele vai ser calculado aqui em função dele, quanto maior o lambda zero, menor o Qi, tá? E aí, tá aí para vocês utilizarem. Tomem cuidado com isso, tá bom? Na hora de utilizar. Beleza, olha lá. E aí eu vou para o NE, que é a flambagem ali elástica, tá bom? Força axial de flambagem elástica. Eu tenho, aí vocês vão observar que eu tenho o item A, B e C, tá bom? O que funciona cada item desse aí? No item A, por exemplo, eu estou fazendo o cálculo, né, da flambagem por flexão em função do eixo X, tá? Em relação ao eixo X. No item B, em relação ao eixo Y. E no item C, em relação ao ao eixo Z, tá? Quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro. Relembrando, toda vez que eu tiver um perfil simples com dois eixos de simetria, ok? Que perfil que tem dois eixos de simetria? Tubo, perfil I, perfil H, acho que só, né? Não me lembro de ter outros perfis aí com dois eixos de simetria. São esses, né? Eles vão ter ali, você calcula só o primeiro, né? N é X, N é Y, tá? Por quê? Porque eles vão apresentar só esses dois eixos, né? Já quando eu tiver um perfil de composição dupla, né? Da associação de 2, 3, 4, 5 perfis, eu tenho que calcular porque eu vou ter mais de dois eixos de simetria, tá? Eu tenho outros eixos de simetria, por exemplo, um U. O U eu tenho um eixo de simetria numa direção e nenhum na outra, tá? Então, não tem como, tá? Eu tenho mais eixos, né? E não simétricos, na verdade. Não mais de dois eixos de simetria. Então, cada um vai ter o seu caso. E aí eu tenho que calcular cada um utilizando aí o seu critério, tá? E aí eu vou utilizar como NE, né, a força axial de flambagem elástica, a menor delas, ok? Se ele aguentar a menor, ele vai aguentar o restante, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, tem um item ali que vocês viram, que é o item K, ok? O item K, que é o coeficiente de flambagem, ele vai ser determinado a partir das vinculações da minha barra. Então, por exemplo, olha lá, no item K eu tenho ali valores teóricos ali, Kx e Ky. Por quê? Porque é na direção X e na direção Y do perfil. E os valores recomendados, tá? A gente utiliza para calcular em sala os valores recomendados. Mas vamos lá. No primeiro item eu tenho rotação e translação impedida, ou seja, engaste. No primeira coluna A, tá? Ali está o valor de 0,65 para o recomendado. Então, o que isso quer dizer? Eu reduzo o meu comprimento de flambagem para 65% do comprimento final, tá? O que é muito interessante aí para o perfil. Já no B, tá? Na questão B, eu tenho ali na parte de baixo o engaste, que seria rotação e translação impedido, e rotação livre, mas translação impedida, lá, um apoio fixo. Ele só deixa rotacionar e não deixa ele se mover, tá? Então seria ali engaste e apoio fixo.
tá 0,8, né? Eu reduzi ainda em 20%, né? O meu comprimento de flambagem. No C, eu tenho ali rotação e translação impedida na parte de baixo e rotação impedida mais translação livre na parte de cima, ok? Então ele pode se movimentar. Esse é muito comum em galpões, né? Quando eu tenho ali a treliça presa pela parte de cima, ela não tem rigidez suficiente para impedir que ele se movimente lateralmente, mas ela tem rigidez suficiente para impedir que o pilar rotacione, talvez. Tá? Isso tem que ser avaliado caso a caso. Tá? E a direção também que ela está aplicada, tá bom? No D, eu tenho rotação livre e translação impedida, seria rótula-rótula. E ó, notem que no D, eu tenho valor recomendado e valor teórico como 1. Esse é utilizado, na maioria das vezes, para treliças. Tá? Treliças, ele é utilizado esse 1 aí, né? E é por isso que a gente utiliza, tá? Porque ele tem rotação, tá bom? E aí a treliça, ele desaparece o K, não é que não se utiliza o K. A gente despreza ele nesse trecho por ele impedir, tá bom? Ele impedir ele novamente, tá? Então, é bem tranquilo de se fazer, tá? E aí, a gente tem ali depois o engaste com um nó, certo? O engaste e um nó, todo ele lá, e vai estar ali, tá bom? O engaste e o nó. E depois eu tenho também, tá, que vai ser 2, 2,1. O engaste com a translação livre, né? A translação livre mais a rotação impedida. E aí é muito comum que haja, no mesmo perfil, comportamento diferente nas direções x e y. E isso vai ser avaliado caso a caso, tá? Caso a caso tem que ser avaliado isso daí, tá bom? E aí não tem jeito, né? Caso a caso vai avaliar e é isso aí. Nesse caso aqui, eu tenho aí dois elementos, né? O tipo de elemento AA, que é o elemento de bordas longitudinais vinculadas, ou seja, nesse elemento AA, no primeiro ali, por exemplo, não tem nenhuma borda livre. Todas as bordas são vinculadas, né, de um jeito ou de outro, tá? São vinculadas de um jeito ou de outro em algum lugar, tá bom? Todas elas vão ser vinculadas. E no segundo, né, que seria o perfil I, esse perfil aqui, já não, ó. Esse daqui, a mesa, ela tem uma borda livre e uma borda vinculada. Já a alma não, a alma tem duas bordas livres, né? A alma tem uma borda livre e uma borda vinculada e duas bordas vinculadas, né, na alma, né? A mesa é uma borda livre e uma borda vinculada e a alma duas bordas vinculadas. A mesma coisa no perfil I, que é o I soldado, I laminado, e no U. O U eu tenho também, né? O U seria essa metade aqui, ó. A parte de cima uma borda livre, uma vinculada, e na outra o restante tudo vinculado, tá bom? E é isso aí. Aí, eu tenho um outro tipo de perfil. Nesse caso aqui, eu vou calcular. Esse aqui eu teria que calcular um Q para essa base e outro Q para essa base, né? Nesse aqui eu tenho que calcular um Q para a alma, que a gente chama de QA, e um Q para a mesa, que a gente chama de QS, tá bom? A gente tem que calcular os dois e multiplicar um pelo outro, ou dividir, depende do caso. Nesse outro caso aqui, não. Ó. Nesse caso, eu tenho a borda vinculada, ok? Então, eu tenho a borda vinculada, tá? Essa borda aqui, como ela vai estar uma borda vinculada e uma borda livre, tá? Eu tenho que avaliar o comportamento dele um pouco diferente, tá bom? E aí eu vou avaliar caso a caso, vai ter vários casos aqui, tá? Caso 1, caso 2, 3, e cada um vai ter sua particularidade. E aí eu faço, né, a multiplicação de QS vezes QA para achar o valor do Q, né? O redutor aí para esse caso em especial, tá bom? É bem tranquilo de se fazer, tá? Olha lá, aí tem que avaliar a tabela por tabela, né? Qual caso vai ser utilizado para calcular, né, o meu Q, certo? O meu Q nesse caso aqui, ó. E aí, lá na nossa apostila, a gente chama esse parâmetro aqui de beta, tá? O método de calcular lá é um pouco diferente, mas vocês podem utilizar sem problema nenhum.
E aí a flambagem analisada ali com a área efetiva, pela área calculada também, e tranquilo, né? É isso que faz, tá bom? Lembrando então, só em resumo, que na compressão especial a gente tem a redução efetiva, né, da nossa resistência por parte, né, da existência de flambagem, né? Quando eu comprimo a barra, a flambagem é muito mais pronunciada e é por isso que eu tenho que tomar um certo cuidado aí para comprimir essa barra, tá? E avaliar isso e levar isso em conta, o que não acontece na flexão, na tração, tá bom? O próximo vídeo que vai ser de flexão, a gente vai ter que avaliar o que acontece também localmente, tá? E aí a gente vai avaliar isso de outras maneiras, porque lá vai ser uma sessão que vai ter um comportamento composto, tá? E aí, por fim, com todos os calculados, eu tenho o Q, eu tenho a FY e o AG, eu calculo qual é a minha normal de compressão resistente de cabo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, tá? Já que vocês assistiram, coloca aí um joinha no vídeo, né? E aí já era, beleza? Um forte abraço